já. com ela. Quem foi levar a Marisa? A Zumira. Eu não vi que ela estava indo embora, eu não subia com ela. Porque a Zumira tá com o menininho, não tá? Não sei. Ai, Senhor, gente, hein? Amém. Quem estudou a aula? Ô, Glória. Lu, traz essa lousa aí pra gente, por favor, meu amor. Deixa ela aqui pra gente, porque esse mês inteiro, esse trimestre inteiro a gente vai ter essa lousa. Eu já nem apaguei o que estava escrito. Porque toda aula a gente volta pra. Não, toda aula a gente volta pra mesma coisa. Vê se tá pegando. A lição era que vai ser domingo agora, é isso? Lição número 4, a gente tá atrasado. Vixe, então eu estudei a lição errada. É. Por que a gente tá Me atrasado? perdoa, Priscila. Não, mas fique em paz. A gente tá atrasado por causa do. Não tem problema, a gente começa todo mundo junto, É, porque a gente, se partisse da lição certa, a gente pegava a base, que é isso aqui, e ficava pra trás. Me perdoa, eu devia ter perguntado. Não, então, eu até coloco, eu sempre ponho lá na escalinha, só pra gente Se os irmãos verem que o vento tá forte, a gente diminui, hein? não. Eu acho que até nem ninguém vai entrar. Você pode ir até aí, tá bom? Que aí até aí te parece. Mas não tá aparecendo ali. Tá. Ah, eu posso passar daqui. É. Entendi. Tá, vamos passar. Eu vou tentar. Você quer que puxe a mesa mais pra aqui? Você acha que é melhor? Então eu vou conseguir andar mais. Ou então você põe o celular aqui, ó. Ai, É mais fácil. Eu queria que pegasse bem aqui pra quem não tá e faz os posts depois. Então vamos lá. Só pra gente recapitular, pra gente entrar todo mundo na mesma coisa. Eu não lembro. Não, não fez fácil. Só pra gente recapitular e vir todo mundo no mesmo pedaço. Quem lembra o que é avivamento espiritual? Ninguém lembra? Ah, o que é? O que é? Tem uma cola enorme aqui na frente, ninguém tem. Orar mais. Cadê lá eu tenho que tirar o óculos. Cadê lá eu tenho que tirar o óculos. Tirou, é que põe o casaco, tira o casaco. Pega a mão de vocês. Tá, então vamos recapitular. O que é avivamento? Espaço para o Espírito Pular, Santo. falar em línguas e rodopiar na igreja. É avivamento? Não. Não. Não? Não. Tá ali, ó. É, isso é movimento, não é? Agora, um crente avivado, ele fala em línguas? Fala. Certo. Mas por que ele fala em línguas? Ele é avivado? Não. Simples assim. Eu ia falar assim, só que aí eu pensei, nossa, como é que a gente pegou? Eu falei, não. Pois é. Então, para o crente ser avivado, só para a gente recapitular, ele precisa buscar Deus? Sim. Dar espaço para o Espírito Santo? Sim. Se humilhar? Aham. Ler a palavra? Também. Arrepender dos pecados? Tudo isso gera o quê? Transformação. E através da transformação, eu tenho avivamento. Posso ter um avivamento se eu vivo pecando? Não. Se eu minto, tenho avivamento? Não. Mas eu acabei de falar em línguas e entreguei uma revelação para a pastora Adalva. Estou avivada? Não, mas eu tô em nada. Você já teve Uma coisa é Deus me usar. A gente falou bastante disso na semana passada, que é Deus usa a gente. Mas tem gente que está aqui no movimento, passou da porta para fora, tá falando mal do outro. Tá avivada essa pessoa? Não. E aqui Não, dentro sim, usa Deus. Isso. Parabéns, Luana. Mas eu não tenho medo dessa pessoa aí, misericórdia. Essa aluna aí é embaçada. Não, dessa pessoa aí que passa. Menina, tem misericórdia, Deus. Deus. Nós falamos bastante. Então, Deixa assim, Deus pegar. deixar Deus em segundo plano. O que é deixar Deus em segundo plano? Primeiro vai tudo na minha vida. Depois eu O que busco sobrar, vou jogando toda coisa para resolver. Se der, vou para a igreja. Se der, eu faço isso. Se der. Então, impedir o agir do Espírito Santo, a emoção. Gente, emoção é aquilo, né? Ministério de louvor que eu tô tocando. Aí o baterista, que geralmente é o Mateus, faz dá aquele movimento na igreja. Você vê gente chorando. Nossa, pessoal, tem gente que sente, bota a cabeça aqui e chora. Isso é avivamento? Não. Isso é emoção. Avivamento, o que é? É o dia seguinte.
quando passa no dia seguinte, que eu oro e tô lá lendo a Bíblia, tô orando, tô jejuando, sem nada disso, não tem avivamento. Acabou. Então a gente precisa lembrar que quando eu vejo um culto, aqueles bannerzinhos que o pessoal manda pra gente no WhatsApp, culto de avivamento, não vai atrás. Aquele é culto de movimento, não de avivamento. Avivamento é busca diária. Não existe assim um dia, fazer com a pastora, né? Avivar, em nome de Jesus. Vai avivar? Não. Se a pessoa não quiser. Mas a pastora já ora, já lê a Bíblia, já faz, já jejua. Não, se ela quer, eu posso. Dando um exemplo. Exemplo. Mas vamos para a lição? Lição número 4. O ministério avivado de Jesus. Ou seja, Jesus foi um exemplo de que a gente precisa buscar o avivamento. Todo mundo junto comigo? Vamos ler todo mundo junto o texto áudio? Sim. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura em classe? Lucas 4, 14, 20, do 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, E a sua fama correu por todas as terras em redor. e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e se levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados do coração, e a pregoar na liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E segurando o livro e tomando a palavra ao ministro, aceitou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam com as palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Muito bem. Então aqui a gente lê uma coisa que a gente falou semana passada. Para todo mundo ficar sempre na mesma linha. Para quem não estava no domingo de manhã. A gente falou que todas as vezes o Espírito Santo ele já aparecia no Antigo Testamento? Sim ou não? Não. Não. Sim. E aí? Não Sim fala, ou não? fala, vai pra pergunta. O Espírito Santo já agia no Antigo Testamento? Sim. Sim. Como que ele era conhecido? Falamos domingo. A irmã Edna falou. Ai, meu Deus. O Espírito do Senhor. Faz isso. Então, quando eu entendo no Antigo Testamento que está falando o Espírito do Senhor é o mesmo Espírito Santo que age até o dia de hoje. Tá? Então, essa é a diferença. E aí, a gente veio falar uma descoberta que eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia. Então, talvez se vocês saibam, vocês me digam, mas eu também acho que talvez não seja de conhecimento de todos. Lá no começo, assim que veio Jesus, que teve aquele conflito todo, para que teve a descida do Espírito Santo, a gente sabe tudo como foi a história. Mas vocês sabiam que as pessoas não acreditavam que o Espírito Santo também era Deus? Não acreditavam. Houve o concílio, nossa, eu até anotei, concílio eclesiástico de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo. Olha quanto tempo depois que Jesus veio, eles discutiam teologicamente para saber, é Deus? Não é Deus? Porque muitos já nem acreditavam que Jesus era filho de Deus e era Deus. Então, nesse conselho de Nicéia, foi decretado que o Espírito Santo também é Deus. Mas é porque eles falaram que ele é? Não. Mas é assim como a gente. Se a gente está aqui
Lembra da semana passada que a gente descobriu isso aqui? Sim. Se ninguém fosse estudar sobre isso aqui, como que a gente descobriria o que é isso? A gente não sabia. Não ia saber. Então, vamos esclarecer aqui para quem não estava no domingo. Isso aqui está lá em Gálatas 5:22. O que está escrito, Tava, em Gálatas 5:22? De cor. De cor? De cor. Ai, meu Deus, fala do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Então, a gente vê as pessoas pregando, inclusive aqui na nossa igreja, elas pregam como? Os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas diz os frutos. O fruto do Espírito. O fruto. Então, é um fruto só que tem todos esses gominhos de qualidade. E aí ficou muito claro pra gente no domingo que se é um fruto só, e eu preciso ter tudo isso para dizer que eu tenho aquele fruto, imagina uma laranja, né? Aqui a gente chama abóbora, mas imagina que fosse uma laranja. Se eu arrancar um gomo da laranja, eu tenho uma laranja inteira? Não. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou muito amorosa, sou alegre, mas eu até dei meu exemplo que eu não sou uma pessoa tão mansa assim. Então tá faltando isso aqui. O fruto tá completo? Não. Então não adianta dizer assim, ó, olha, eu tenho paz, eu tenho o fruto do Espírito. Posso dizer isso? Não. Tá. Porque o fruto é um só. Eu tenho uma qualidade do fruto do Espírito. Mas o fruto eu só vou ter quando eu atingir isso aqui, ó. Todos. Quem me dá isso aqui? O ajuntamento. E é quando eu vou buscando. É fácil, pra mim, por exemplo, que sou uma pessoa irritada. É fácil ser manso? Não. É a parte que é mais eu trabalhar. Então a gente deixou claro na semana passada que eu vou ver o que eu tenho menos. Ah, poxa, eu não sou uma pessoa que eu amo. Qual que é a parte do fruto que eu preciso trabalhar? O amor. Ah, mas eu não sou uma pessoa bondosa. O que eu vou trabalhar? Então é muito fácil para eu identificar todos os gominhos do fruto e saber qual que está faltando, qual gominho está faltando para eu completar meu fruto. E a gente trabalha naquele gominho, certo? Então, eu fiz uma atividade com as crianças que eu ia trazer hoje. Não consegui porque eu estava com as crianças em casa, fiquei com medo de pegar fogo, essas coisas assim, que criança é uma benção, né? Então eu trouxe desenhado. O que é isso aqui? Gelo. Água. É evaporação da água. É, que ficou um desenho meio assim, foi o desenho de evaporação mais próximo que eu achei. Eu ia trazer a própria evaporação, mas eu fiquei com medo de ficar mexendo no fogo com as crianças lá. Aqui, tudo isso aqui é o quê? É o Do quê? processo. Da água. Da água. Do gelo. O gelo é água? É feito de água. É. Aqui eu tenho água? Tem. Em que estado? Sim, aí ela está subindo para cá, ela está virando? Vapor. E o vapor é água no estado gasoso, certo? E aqui? É a água no estado? Líquido. E aqui? Sólido. É a mesma água? É. Certeza? Em situações diferentes. Cada um cumprindo uma função diferente. Vamos lá. No calor que está hoje, vocês preferem um vapor ou uma aguinha com gelo? Uma água é gelo. Mas não é a mesma água? Por que você jogar um vapor você não quer? Porque é quente. Mas aí tá frio. Aquele frio assim, sabe? Igual faz lá no sul. 5 abaixo de 0. Você quer gelo? Não. Você quer o quê? Vapor. Ou seja, é a mesma água. E aí a gente vai saber em que momento. Situações diferentes. Por exemplo, eu acabei de chegar de um sol quente. Vamos falar com a enfermeira. Acabei de chegar de um sol quente. Aí eu olhei um gelo. E uma água mais natural. Qual que eu preciso tomar? Natural. A natural. Se eu botar um gelo aqui, eu vou botar um... Choque térmico. Entendeu? Não preciso nem ser enfermeira pra saber. Então eu sempre tinha errado. Exato. Pra quem canta, então, isso é um problema. Você tomar água com bem, gelo, não você gelado, né? acaba o que você quer. Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar? Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. É Deus em formato do Espírito Santo, é Deus em formato de Jesus, é Deus em formato de Deus. Mas todos eles é o mesmo, só que cada um cumpre o seu papel na Terra. Ficou claro pra gente? Então vamos seguir. Eu vou ler a introdução, tá? Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas 4,14. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo,
Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. autoridade do Espírito Santo. Exatamente. Ele fez alguma coisa sem o Espírito Santo estar com ele? Não. Não. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui dos momentos em que fica muito claro e óbvio que o Espírito Santo estava ao lado de Jesus. Tópico 1 diz assim: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Tata, lê pra gente um, por favor. Só o A, tá? O Espírito Santo na vida de Jesus. Mais alto pra sair ali na gravação, por favor. A. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação sob a virtude do Espírito. Nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jó 1:14. João. Certo. Então aqui a gente aprendeu a semana passada que quem descreve Jesus como homem? Talvez vocês não lembrem, né? Tá longe, vocês não vão conseguir enxergar. Mas foi quem ouviu alguém falar? Lucas é quem tem aquela visão de Jesus homem. Então, no livro de Lucas, se a gente for comparar com qualquer outro, ele é que tem a visão mostrando que Jesus veio como homem. E aqui ele nasceu. Então, ele vem como o Espírito Santo veio como executor. Então, lembra que ele chegou? Foi até uma certa cidade, num bairro não sei o quê. Tá tudo escritinho lá, se a gente for ver. E aí ele foi falar com quem? Com José. Foi com José? Maria. José. Foi com Maria. E aí ele falou com Maria e falou assim: ah, Maria, você vai ter um filho. E quem foi o produtor do filho? Espírito Santo. Se vocês não sabem, existem pessoas e lugares, e a gente pode eventualmente confrontar essas pessoas. E aí, se você não tiver base bíblica, eles te engolem. E aí eles querem provar, mas ver que não foi o Espírito Santo. Que ela foi violentada por alguns guardas. Gente, é um absurdo, mas existe. Então, por que eu preciso ter embasamento bíblico? Porque quando tem um doido desse, eu posso chegar para ele e falar, mas está aqui. Mas com base em quê? Base no que eu acredito, a Bíblia. Então a gente precisa saber. Mas aonde está escrito isso, Gustavo? E aí o Gustavo, não, na Bíblia. Eu sou a pessoa do mundo. Não, Gustavo, foi o soldado. Onde está escrito? Lucas 1:35. Lucas 1:35 está escrito o quê? Ah, sim, muito bem. Mas você vai lembrar na hora? Não vou lembrar. Mas se você lembrar que está entre Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 que falaram de Jesus. Eu vou lembrar do Lucas. Não, talvez você até não lembre, mas em todos eles vai ter esse pedacinho falando do nascimento. Cada um de um jeito, mas vai ter esse pedacinho. Mas se eu não sei nem onde está, eu falo para a pessoa, vamos abrir Isaías. Ele vai achar bom. Vai dar muito ruim pra mim. Né? Porque eu vou ficar envergonhada com uma loucura dessa. O 2, o B, no batismo. Lê pra gente, irmã Conceição, por favor. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João. No Rio Jordão, ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz no céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. É uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. Pai declarando Jesus como seu filho amado. O Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Continua? Não, só a gente vai parar aí só pra gente falar dessa parte do batismo. Então, o que desceu para falar? Qual foi a voz que foi ouvida quando Jesus saiu da água? Voz de Deus. A voz de Deus, falando que este é meu filho, em quem me compraz. E aí desceu o Espírito Santo, que é uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não, ele se manifestou como uma pomba. É uma ligeira. O Espírito Santo ele veio em formato de pomba. Mas vocês já não viram? Algumas igrejas, aí a gente não vai falar nomes,
mas que tem lá a representação da pomba, é como se naquela pomba tivesse o Espírito Santo. E E que uma a pomba coisa- representa o Espírito Santo. Então, na verdade, ela não representa, né? Ele veio materializado ali, podia ser uma borboleta, podia ser uma águia, sei lá, podia ser qualquer outra coisa. Mas ele escolheu que fosse a pomba. Então, mas muita gente acha que o Espírito Santo tem o formato de uma pomba. Isso não é verdade. Tá? Foi só a forma como ele quis se manifestar. E aqui chegou a parte que eu mais gosto. Na tentação. Consegue ler pra gente, pastora? Com os óculos? Na tentação, depois do batismo de Jesus, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Grifo meu. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Mateus 4:2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim, fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Muito bem. Ou ele não venceria, né? Não, não sabia. Então aqui, como a pastora leu, a gente vai ver que teve um processo, né? Quem conduziu Jesus para ser tentado? Foi o Espírito Santo. Isso não tem que questionar, então foi o Espírito Santo. Mas antes de ele ser tentado, o que ele fez? Jejuou. Pode falar, tá certinho. Ele jejuou. E aí ele jejuou. E vocês sabem por que Jesus representa um novo Adão? Não sei se vocês sabem disso. Mas se não sabem, Jesus é considerado como se fosse um novo Adão. Por quê? Porque o que aconteceu com Adão quando ele foi tentado? Caiu, não foi? E Jesus foi tentado? Foi. Gente, com as melhores coisas. Antes dessa terra. O que as pessoas querem? Terra, poder e comida. Sim ou não? Foi tudo. Só que você pensa, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Tava lá, jejuando. Matando a carne que nem precisava para vivificar o espírito. E cada vez que Satanás ia falar com ele, a pastora leu aqui, eu até grifei essa frase, que é: e o Espírito Santo, não, mentira, tá aqui embaixo. E em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando o poder da palavra de Deus. Só que aí Satanás, falei isso até ontem com uma pessoa, Satanás vem investir contra mim. Eu não leio a Bíblia. Como é que eu combato Satanás? No combate, você perde. Perde. Aí a gente fica igual aquele no casinho sentado. O vento sopra. E fica lá, a pessoa assim, ó. Ora tá na igreja. Vocês não conhecem gente que é assim? Não fala não. Só pensa em você e acabou. Mas não tem a pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa tá firme. Aí passa um vento. Deu ruim. Por quê? Se a pessoa está baseada na palavra? Não. Eu aprendi uma vez com a pastora Rosa. Não sei se você vai lembrar dela, ela veio já ministrar algumas vezes aqui, lá da igreja Águios. E ela falava assim pra mim, mas como que você ora? Eu falei, orando, eu falo com Deus. Ela, mas quando você fala com Deus, você fala sobre a palavra de Deus com Deus? Eu disse, não. Se a palavra já é dele, já sabe, por que eu vou falar? E ela falou, você está errado. Porque quando você começa a entender quais são as promessas de Deus para sua vida, aquilo que Deus está falando, as tentações que você consegue vencer, e aí você fala, por exemplo, eu os dois aqui. Os três são os que eu mais converso. Quando eu estou conversando com vocês, de repente eu não falo assim, não, porque está na Bíblia. Uhum. Como é que eu sei? Ela faz a gente abrir o versículo. Ela faz a Bíblia. É porque para não achar que eu estou mentindo, né? Porque... Olha, o Senhor Josué fala que eu e a minha casa. Exatamente. Por quê? Porque, mas se eu nem sei o que Josué fala, se eu nunca li isso na Bíblia, aí se eu não sei que, por exemplo, dá para ter um bom relacionamento, vamos pensar na Luísa, tá? Adolescente, né? Tá no começo da adolescência, é a pior fase, tá? Ainda tá mais ali, você ainda tá no começo. Acabou. Caraca, Eu faço de faz 18? ano que vem. Chocado. Mas enfim, pra mim ele tem 15 eternamente. Mas enfim, você já tá acabando, isso é verdade. Mas aí você entra numa fase que você começa a ficar confuso. Os adultos ficam chatos. Ah, fala sério, os adultos não ficam chatos. Porque pra mim, na minha época, eram todos chatos.
fatos. A minha mãe, então, eu não podia falar, né? Eu ficava assim, né? Ela brigava comigo, aí no pensamento eu ficava assim, Jesus, como ele é chata. Ela não podia falar, que se eu falasse, eu nunca mais ia falar. Então não podia. Mas, a gente tem na Bíblia como lidar com os pais. Olha que coisa. Essa aqui, coitada, tá cansada de me ouvir. Provérbios, ele vem ali nos ensinando inúmeras coisas. Porque quando a gente pensa, poxa, Deus aparece para Salomão, e fala assim, Salomão, me pede o que quer. Aí ele vai, ó, do nada, sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque era que o pai dele ensinava para ele desde pequeno. Exatamente. Se a gente ler ao longo de Provérbios, o que está escrito ali? Ele está falando, ele começa a falar o que o pai dele conversando com ele. Filho, pede sabedoria. Olha, pega na mão da sabedoria, gruda nela e vai embora. Quando Deus vem perguntar para ele, o que você quer? Fica fácil. Eu quero sabedoria. Foi ensinado. Foi ensinado. Porque às vezes parece que assim, nossa, ele já era tão sábio que Deus chegou nele, ele já... Não, foi o que ele aprendeu. Mas se eu não aprendo, aí Jesus vai falar assim, Priscila, o que você quer? Uma casa, Não quero uma casa não. Não, eu quero um carro e eu quero uma passagem para Paris. E ter dinheiro para gastar lá, né? Porque só Boa. Aí gastei meu pedido. E se eu só pedisse alguma coisa espiritual, Deus fala, tá bom, tadinho, não tá com o olho no material, vou dar o material também. Mas o que a gente faz quando a gente pede? Aí a gente é levado para a tentação igual quando foi com Jesus. Né? É comida. Pelo que o irmãozinho lá trocou a primogenitura? Prato de lentilha. Morrendo de fome é uma necessidade básica, gente. A gente precisa... guisado, né? Lentilha guisado. Eu acho que era guisado de lentilha, não era? Eu acho que era guisado de lentilha. Que fala que é guisado, né? Eu não sei nem o que é um guisado, enfim, não vou procurar. Pastora, eu acho que ninguém vai entrar. Então, para não gastar sua bateria. Pode encerrar isso, que eu acho que não vai vir não. Só deve pra gente estar gravando ainda, por favor. Então, quando ele é tentado, se ele não tivesse estudo da palavra, porque tem muitas horas na Bíblia que a gente vai ver que Jesus teve ensino da palavra. Ele estudou. Porque por mais que ele fosse Jesus, aqui ele estava como Deus? Não, estava como homem. Como homem. Então, como homem, ele tinha que ativar a inteligência dele e estudar. Certo? Então, quando eu for sofrer uma nova tentação, vamos aos jovens? Eu gosto de usar os jovens porque eles são mais tentados que a gente, mas a gente também é. A gente é tentado mais quando a gente vai ficando adulto. A gente é mais tentado a falar mal de alguém do que fazer beber, fumar. A gente não é tentado, quer dizer, até é. Né? Quem já teve um vício, alguma coisa assim. Mas os jovens, eles são o quê? Tentados ao quê? A tudo isso. Beber, fumar, prostituição. Vem muito mais pra vocês. Não é que não vem pra gente, é que a gente fica mais fácil de resistir. Agora, do nada, quem nunca se pega falando mal de alguém? Nossa! Aí daqui a pouco você fala, vai falar mal da pastora, tá vendo? Vai pagar com Deus. Deus vai pegar a pessoa na curva. Mas, tudo bem, Manzumira não é pastora. Eu posso falar mal dela? Não, mas ela é ungida. Tudo bem, vamos falar de alguém que não tem unção ainda? Piorou. Irmã Luzia. Posso falar mal da irmã Luzia? Não, nunca. É a menina dos olhos. Menina dos olhos de Deus. Acabou, não pode falar. Então, às vezes a gente olha e fala assim, porque é pastor. Não pode falar de ninguém. Só que quando a gente é adulto, do nada você já está tentado a falar. Nossa, você fala mal do pastor. Daqui a pouco você... Uma atitude, não é nem mal da pessoa. Você viu o que a pastora fez? Não precisava fazer isso? Acabou. Só que se eu falo eu e Deus, ainda é menos. E quando a gente fala pro Se fica na quando a gente fala pro de Deus. coleguinha, aí acabou. Porque eu contaminei o coleguinha. Então, mas na idade de vocês, a tentação vem diferente. Ela vem em outro grau. Maior. E aí, é o que a gente sempre fala. Satanás quer matar crente? Não. Não. Você já viu o crente falar assim, ai, Satanás está tentando me matar? Nunca. O que Satanás quer fazer? Tirar a gente da Tirar igreja. a presença de Deus. Pronto. Se ele me tira da presença de Deus, aí ele pode me matar. Aí eu tenho que tomar cuidado. Mas se eu sou fiel, você acha que Satanás quer te matar? Não quer ver. Ele quer te tirar. Se ele te tirar O daqui, mais difícil é ele tirar. Não, é mais fácil. Isso aqui. Quando a gente vê, você aceita um convite. Então, aqui Jesus ele vem nos ensinando que ele
Ele estava baseado naquilo que ele fala para a gente fazer. Então, se eu preciso ter uma vida de oração, jejum e leitura bíblica, quem me ensinou a fazer isso? E quem me ensinou a vencer a tentação? E vamos ser sinceros, quem já fez aqui 24 horas de jejum? Se alguém já fez, pode levantar a mão. Nunca consegui. Glória a Deus. Quase 3 dias. Meu Deus do céu. Gente, palmas pra ela. Não, eu vou falar. O obreiro chegou pra mim e falou: sacrifício de Eu Deus. passei mal. Sacrifício, não sei, eu nunca fiz 24 horas. Nem eu. Quando vai dando 14 horas, 16 horas, a língua já começa Eu já tentei fazer o 6 paladar horas. amargar e você pode ter certeza que o seu corpo já não está tendo mais controle. Pois é. Então, eu nunca Não é consegui. bom isso, não é Mas bom. por que a gente fala isso? Porque, gente, imagina ela com 3 dias de jejum. Louvado seja o Senhor. Quanto ela chegou mais próximo de Deus. Porque, assim, o jejum muda Deus? Não, muda você. Você. Imagina quanto ela sacrificou a carne dela por 3 dias. 3 dias. Então, foram 24 horas, é muito tempo. Mas 3 dias é muito tempo. 72 horas. Agora, imagina Jesus 40. Contou 3? Faltou 3 horas para me completar. Olha isso. Mas também me levou para o hospital. Se você não comer, você vai. Não, mas não Mas Ela agora falou você assim, então, imagina. eu prefiro ir porque eu vou com Deus, pelo menos. Agora você imagina, se a pastora diz que a partir de 12 horas o nosso organismo já não responde tanto, imagina 40 dias. Sem comer e sem beber. é alucinação já. E aí quando, ó, ela falou, vamos entrar aqui no que ela disse. A pessoa entra em estado de alucinação, certo? Aí chega Satanás e fala assim, uma pessoa alucinada: eu te dou comida. Agora. Eu não Pessoal, vai sei. querer. Se a Tavni estiver em jejum e eu quiser tentar, a Tavni, eu falo: Tavni, tem uma Coca-Cola geladinha. Ela vai pegar a O cheiro Coca-Cola. do bacon. Tem tentação do que um cheiro de bacon para quem tem Pois é. fome? Então, assim, vocês acham de verdade que Satanás vai vir tentar a gente com uma coisa ruim? Nada, gente. Ai, olha, tem muita gente essa, tropeça, não arrumou o tapete direito, tropeçou, quem é culpado? Satanás. E Satanás fala: não dá tempo de ficar arrumando tapete, não sei o que, vamos cortar aqui na de Deus. E tem gente que é tão absurdo que consegue, acho que, dar aula para Satanás. De tanto absurdo, de coisas absurdas que a gente vê. E aí quer botar a culpa em quem? Se eu não oro, não jejuo, não busco, cair na tentação, de quem que é a culpa? Nossa. Por quê? Satanás, ele me... Não vou nem ver isso aqui. Satanás, ele me apresenta um prato, ele me obriga a comer? Não. Pronto, a decisão de comer é minha. Então, quanto mais eu sou uma pessoa de jejum, de oração e de palavra, menos eu caio. A gente vai continuar pecando porque a gente é ser humano. Até capita. É o Na vídeo. mente fala, não é sujo, né? É o vídeo É que bem eu isso. igualzinho. É que dá pra aprender, até que Satanás, dá pra aprender que o pregador estava falando. Pois é. Vamos seguir? Amém. 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Irmã Conceição, por favor. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto de Judeia pela Galileia. Lucas 4, 14 e 15. A leitura bíblica em classe dessa missão mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessavam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aquelas pessoas que têm o coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, Ele também fez convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Apregou liberdade ao cativo. João 8, 31 ao 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20 e 21. Deu vista aos cegos, João 9, 39 ao 41.
pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Amém. Aqui ela lê um pedaço que diz assim, que ele veio, além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. E aí ela falou, né? Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde. Humilde é ser pobre? Não. Humilde é ter um coração, além de ensinável, é o que ele está falando aqui, ó. Humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Se eu sou uma pessoa, a gente colocou aqui, arrogante, dá para Deus curar meu coração? Não. Até porque se eu sou uma pessoa arrogante e eu errar contra o Gustavo, eu vou reconhecer que eu errei? Nunca vou pedir desculpa para ele. Eu sempre vou achar que eu falei e ele devia ter ouvido mesmo, acabou. E que ele não pode nem ficar magoado. Então, quem ganha no reino de Deus? Eu falei isso para teve uma briga entre um pai e um filho. E foi uma briga que eu nunca vi um negócio desse. E eles ficavam assim, só mantendo. E o filho ficava assim, errado é ele. E o pai ficava, errado é ele, assim. E eles iam viver. Mas você sabe quem vai ganhar? Mais humilde. Não, porque eu não vou ser trouxa de lá falar com ele. Tá bom? Então você conhece a palavra. E quando você conhece a palavra, ganha quem é o mais humilde. E o mais humilde, eu não preciso chegar e falar, olha, desculpa que eu errei. Não. Mas se eu te magoei com alguma coisa que eu falei, me perdoa. Isso que você fez me deixou chateado. Mas, preciso que você me perdoe. Porque quando eu digo que o sol não pode se pôr sobre a minha ira, o que quer dizer? Eu briguei agora com a irmã Luzia. A gente brigou feio. Ela foi pra casa dela, eu fui pra minha casa. E eu não quis pedir perdão pra ela. Nem ela quis pedir perdão pra mim. Aí a gente dormiu e amanheceu. Acabou. Se a Bíblia fala que o sol não pode se pôr sobre a minha ira, quando eu brigar com ela, eu não tenho nem começar a brigar. Primeiro eu tenho que brigar. Mas se brigou, abraça ela e perdoa, irmão. Pelo amor de Deus. Se ela não quiser perdoar, o problema é de quem? Dela com Deus. Ou se eu não quiser perdoar? Seu com Deus. Porque a gente sempre joga pro outro, né? Porque a gente é santo, o outro é culpado. A gente é tão bom de lidar, gente. Vocês são fáceis de lidar? Não, nem um pouco. Mas tem gente que acredita que é. Então a gente tem que ser, literalmente, a gente precisa dessa transformação pra gente entender. Se a gente passar 24 horas com alguém como a gente, será que a gente suporta? Gente, eu não queria alguém como eu vivendo comigo, de verdade. Eu sou estressada. Nossa, sou estressada? Você nem já gostar de comigo. Não ia. Vou passar 3 dias comigo mesma, gente. Eu me estapeava. Não. Verdade. E eu não ia separar essa briga. Deixar pra você se bater. Misericórdia, socorro. Não, eu gosto tudo do meu jeito, então eu gosto tudo Oi, mãe, perfeitamente. eu sou aquela que separa as brigas. Mas eu Não, ela querer bater dependendo- nela, vai falar, bate mesmo, bate mais, bate mais. Até aprender, né? Quem sabe? Uma das duas saía daí aprendendo. Acho que nunca ia ver. Vamos seguir para o segundo? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque como a gente só tem 1 hora, então tem que resumir bastante. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Lê pra gente, por favor, irmão Zumira. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em 2 versões nos Evangelhos, a primeira em Mateus 6, 9 e 15. A segunda em Lucas 11, 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela um coroamento de um estilo de vida, sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, 5 ao 9. Dessa forma, uma pessoa vivada se dirige a Deus como Pai Nosso. Santifica o nome dele, deseja a vinda do reino. Anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na independência do Senhor, na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados, pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, do 5 ao 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Lê o 2 também pra gente, por favor. O 2. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, 6,
12 a 16, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Lucas 10, 21, Mateus 11, 25. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai, por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Mateus 26, 36 ao 46. Quem lembra qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Se possível. Passa esse cálice de mim. Quantas vezes ele orou assim com Deus, vocês sabem? 3. Quantas? 3. Ou seja, ele ainda tentou. A primeira foi, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A segunda, Pai, se o cálice não dá para passar, faz a sua vontade. Aí ele foi de novo. Ele falou as mesmas palavras. Vocês acham que ele não sabia tudo que ele ia ter que sofrer? Claro que sabia. E é por isso que quando alguém fala, eu até conversei esse dia, foi com o Gustavo, acho que eu falei. Às vezes a pessoa vai e fala assim, o melhor de Deus está por vir. Gente, que é melhor do que Jesus. Ele já veio. Aí tem gente que acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa. O Senhor é Deus, eu tenho que salvar, eu tenho que curar. Pera aí, gente. Mas Deus já fez de tudo a pessoa não quis. Não, o de tudo que ele fez foi dar o único filho que ele teve. Que ele fez lá gerar, tirou do céu, botou ali. E aí eu ainda vou e quero que Deus faça alguma coisa por mim. Então, tem uma pessoa que é o pai do Lucas, o Juliano, e aí ele fala pra mim, ele fala, Pri, eu nunca oro pra Deus me dar nada material. Eu peço saúde, eu não lembro o que ele falou, eu peço saúde, sabedoria, não sei o que mais lá. O que Deus me dá é porque Ele quer me dar. E aí eu olhei e falei assim, que bonito, porque a gente que é crente, toda hora. Deus eu quero isso, Deus eu quero isso, Deus eu quero. E a gente não consegue entender que aqui Jesus ele ensinou, Deus, ó, o que eu quero é não ter que passar por isso. Dá pra me tirar dessa situação? Mas, todavia, será feita a vontade de quem? De Deus. Então, a gente estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente falou para ela. E foi até a pregação da Giovana, né? Quem está guiando o seu carro? Quem está no controle? Porque se é você, então não vem querer colocar Deus só na hora que você viu uma curva muito perigosa. Que é isso que a gente faz, não é? Põe Deus no volante, põe Deus no passageiro. Põe Deus no volante, bota Deus de novo no passageiro. Jesus fez isso? Não. E se ele quisesse, ele dá na cruz, as pessoas xingando ele, cuspindo nele, o que ele podia fazer? Descer lá para o pai. Quando todo mundo veio, eu cansei. Chega nessa palestra. Muito obrigado. Mas ele fez? Então ele mostra pra gente que é possível. E aí ele fala, porque eu venci o mundo. Aí tem gente que acrescenta que vós vencereis. Mentira. Não está isso na Bíblia. Fala que ele venceu o mundo. Eu queria acrescentar um pedaço. Você que lute. Tinha que lutar. Porque esse é o nosso papel. A gente já sabe que tem um exemplo. Agora eu tenho uma palavra. Busquei pela transformação. Dá para eu vencer? Dá. Isso significa que eu não vou pecar mais? Não. E se a gente não pecar mais, Deus... aí quem recolhe é Deus. Não pecar mais. Já pensou? Chega ali num ponto, a Luísa tá tão fiel. Aí Deus fala, ou eu tiro ela agora dessa terra, ou o próximo passo é você perder. Ele vai embora. Mas tem gente que é tão miserável, conforme a Bíblia fala, que fala assim, mas Deus não pode voltar se eu não casar. Deus não pode voltar. Vamos usar a irmã Sumira, só como exemplo, tá? Tá construindo lá a casa dela, mas peraí, Deus. Eu sonhei com a minha casa, só pode esperar acabar pra voltar. Isso é um absurdo, mas existe gente que é assim. Fecharia a casa e falar, Pois é, aí esse pouquinho que era da casa para ela esperar, só usando ela como exemplo, pelo amor de Deus. Aí esse pouquinho que era da casa que ela pediu para Deus esperar, ela se perde. E ele queria levar ela antes para ela se perder. Então a gente precisa entender. Eu orava assim também. Meu medo era da Monique. Eu falava, Senhor, só deixa eu ir quando eu ver que a Monique casou e que o sujeito presta. Aí eu posso ir. Toda mãe peca, toda mãe Aí depois eu estava ali, ajoelhada, eu falei, Senhor, e se nesse propósito aí eu... Não, que seja feito à vontade. Porque o que a gente pode fazer é mostrar para o Senhor, Deus, o meu desejo é ver isso. Mas seja feito por vontade. Porque
quê? Eu sempre brinco, eu falo que se eu estiver orando, Deus passar e me der a mão, eu grudo na mão dele e vou embora. Quem fica chorando, eu sinto muito, mas se eu puder, eu grudo na mão dele e vou embora. Por quê? Porque eu entendi. Aí, a mãe tá chorando. Esse é o Diogo Arthur, não pode perder. Nossa, misericórdia. Mas você não ama sua família? Amo, de paixão. Não, mas aquela mãozinha, aquela coisa mais gostosa, amo. Mas entre ela e Deus, gente, hoje eu escolho Deus de verdade. Não é hipocrisia nenhuma. Mas é quando a gente vai vendo o que está virando esse mundo, o que está virando, a gente vai entendendo que a Bíblia fala que quem espera por Deus somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Ou seja, se eu planejo que Deus só pode me quando eu fizer minha faculdade, o que é isso? Imagina esses aqui que estão começando a vida agora. Não, isso aqui quer casar, igual doido para casar. Eu quero casar. Aí um dia antes de você casar, Jesus te leva. Eu falo assim, eu sinto muito. Ou leva a sua esposa embora. Eu falo, Deus. Que bonitinha deles. Pelo menos eu casar. Por isso a gente precisa ter uma vida de oração em palavra. Palavra para entender o que Deus diz, oração para fortalecer, assim como Jesus fez. Quando uma vez não bastou, ele foi 3. Por quê? Porque ele entendeu que a carne é fraca, ele estava com carne. Ele já sabia tudo que ele ia passar. E aí ele falou, Deus, ó, me ajuda aqui, faz sua vontade, mas me ajuda. E aí tem aquela fé de amor, de tudo, virar e falar assim, ó Deus, perdoa aí que eles não sabem o que fazem. Não tem nem 24 horas que a gente... Eu sou irritada, então se me irrita, eu preciso de 24 horas para voltar ao normal. Eu preciso que eu tenho. Mas ele não teve. Ele foi cravado ali, pendurou. Perdoa. O princípio que eu penso, se Jesus tivesse isso aqui com a gente, a cada pecado, ele ia pegar e dar uma chicotada. Não, achei que ia ser materializado. Entendeu? Materializado. Ia ser bom. Gente, ó, o terceiro, eu vou ler só uns tópicozinhos, tá? Que eu anotei, que é uma vida na unção do Espírito. Com a unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4:8. A unção do Espírito na vida do obreiro. E aqui eu grifei um pouquinho mais embaixo que fala: ele exerce liderança administrativa e atividades no ensino e alguns até mesmo a música. Ou seja, depois que a pessoa exerce todas essas coisas, lembra que eu sempre falo que o culto que eu menos gosto, quem sempre vem na escolinha sabe qual é o culto que eu menos gosto? Domingo. Por que é o domingo? Porque eu não adoro a Deus. Eu fico aqui, ó. A cabeça fica o tempo inteiro, coitado, ainda nem deixa ela adorar. História. Isso aqui. E ela ainda é melhor, gente. E quando era pastor Ronaldo, e ele ainda ficava assim, fica aqui em cima que tem que cantar pro pastor, como é que eu vou cantar? Você tem que fazer escala. E aí você tá cantando, tava adorando o seu, coisa nenhuma. Eu tava aqui cantando e pensando, meu Deus, será que o Arnaldo vai poder vir? Ai, meu Deus, eu vou ter que falar com a irmã Conceição. Gente, isso é um absurdo, é uma tortura psicológica. Então, é um culto que eu não gosto. Não que eu não gosto. Não tá dando glória como deveria, É um culto né? mecânico. Pra mim, é um culto mais mecânico. Então, aqui ele fala exatamente isso. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a pastora, já pensou a pastora? Se ela começar a entender que tem conta para pagar, tem que fazer isso aqui, tem que correr atrás de cartão. Daqui a pouco a igreja, em vez de ela ser uma pastora para liderar almas, ela virou uma empresária. Porque ela vai ver a gente como números. Imagina isso. A irmã Zumira. Irmã Zumira vai lá, é obreira, cuida do bazar, faz isso aqui, faz. Daqui a pouco ela esquece que ela tem que orar. Esquece que ela está tão acostumada com o que ela tem que fazer. E quantas vezes eu já caí nisso? Eu já falei aqui pra vocês. Teve uma vez que foi a Ellen que falou aqui. Ela estava aqui onde eu estou. Quando ela falou, às vezes a gente faz tanta atividade para Deus que esquece de buscar Deus. A gente fica na atividade e não em Deus. Aquela palavra, eu lembro que eu estava ali em cima. Aquilo nem descia. Porque eu vi que eu era essa pessoa quando ela disse isso. Que a Ellen fala um pouco, né? A Ellen falou. Foi. Menina, eu tava lá em cima, assim, na semana, até arrepio. E essa frase é justamente aquela: Senhor, mas eu estava na sua casa, fazendo escândalo, eu estava ali cantando, ele vai falar: nem te conheço, não ouvi sua voz. Exatamente. Glória Aí mais a Deus. embaixo um pouquinho está escrito assim: por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Gente, vamos só deixar claro. Devocional. Ai, poxa, não, ficar lendo a Bíblia é chato.
Eu não senti, gente, servir a Deus não é sentir, é fazer. E ponto. Eu sinto para ir tomar banho, ou eu vou tomar banho porque eu não quero ficar fedida. Você vai tomar banho, né? Eu vou escovar o dente porque eu sinto, senti vontade de escovar o dente. Ou eu vou escovar o dente porque eu preciso. Ler, orar e jejuar é precisão. Hoje eu não estou sentindo de orar, ninguém está falando sobre sentimento. É dever. Já chegou aqui, eu já falei várias vezes aqui. Deus, não quero falar hoje não, mas eu estou aqui. Faz isso, seja sincero com Deus. Fique ali 5 minutos que sem falar. Mas faça. Faz disso uma rotina, igual tomar banho. Quando você vai ver, você está gostando de falar com Deus. Você está gostando de ler a Bíblia. E devocional não é assistir um vídeo no YouTube. Vou ver um vídeo da pastora Thalita, estou fazendo uma devocional. Não. Você está vendo a pastora Thalita pregar? Seu devocional com Deus é você e Deus. Eu custei para entender isso. Eu assistia tanto Thiago Brunet. Todo dia, Brunecast. Depois eu descobri que não estava fazendo devocional. Coisa nenhuma. Estava vendo ele falando. Por quê? Porque aí eu estava ouvindo Deus falar comigo através dele. E não Deus falar comigo através de mim. Então a gente precisa colocar isso em ordem, principalmente a gente que é obreiro. Porém, o 2 ele fala, a unção do Espírito na vida do crente. Ou seja, se eu sou obreiro ou se eu não sou obreiro, a unção de Deus ela tem que estar sobre mim. E lá no finalzinho fala assim, então exerceremos influência poderosa em nossa família, faculdade, local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunha poderosa de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Se aonde eu piso não há transformação de vidas, não há vidas que não entendam que eu sou diferente, aí eu tenho um problema. Porque se aonde eu estou, eu sou igual, vocês são os mais fáceis de ser iguais. Poxa, mas eu tenho que ser diferente na escola, eu posso contar, né? O professor. E a gente já está acabando. Eu sempre falo isso porque é para fixar. Eu lembro da Távia vir falar muito mal de um professor para mim, mas muito. E eu deixo ela falar, e ela falou, e esse professor me persegue, porque eu sou crente, e ele fala isso, ele fala aquilo outro, e fala, eu deixo desabafar. Falou. Falei, tá bom, o que você está fazendo por ele? Eu não estou fazendo nada porque eu nem falo com ele. Eu falei, Távia, eu tenho sempre que a Távia me chama ela de barco. Távia, sabe o que eu estou dizendo? Távia, você fala uma coisa para ela que ela não gosta, só você prestar atenção, isso aqui incha. Eu falei, você faz isso com o professor, eu tenho certeza. Não, eu não faço. Você faz. Eu tenho certeza. Eu falei, agora eu vou te dizer uma coisa. Muito provavelmente, esse professor foi ferido pela igreja. E eu vou te dizer só uma coisa. Você representa a igreja que feriu ele. A partir do momento que você representa a igreja, você tem que mostrar que você ama. Eu falei, oi? Isso doeu. Falei a mesma coisa, Pri. E falei, se ele tá te atacando, é porque tem luz pra você. Exatamente. Então transfere pra ele isso aí que ele precisa. E aí eu lembro que eu falei pra ela assim, tenta mudar o diálogo. Não ataca ele. E quando ele falar, não faz essa cara que você faz. Ela faz até comigo, então imagina que ela faça com o professor. E aí, passou, acho que nem 15 dias, ela veio pra mim e falou assim, como é o nome dele? Lutero. Agora, não sei o que, meu amigo. Que amigo? Meu professor. Eu, que amigo? Que professor que é seu amigo? O Lutero. Que Lutero? Aí ela, aquele professor lá que não gostava de mim, E aí, quando ela foi contar, a igreja feriu ele. Pronto. Então, toda vez que alguém me ataca, eu preciso falar, opa, esse ataque é porque é Satanás, ou esse ataque é de alguém que foi ferido pela igreja e eu represento a igreja. Então, eu falei até com uma pessoa essa semana, e a pessoa disse assim, mas eu queria uma vida normal. O que é uma vida normal? Uma vida onde ninguém me acusasse que eu estou fazendo uma coisa errada, que você vai à igreja. Aí eu falei assim, mas aí você falou no batismo, que promete. Todo batismo, né? Eu batizei aqui. A irmã Zumira não batizou aqui? A irmã Conceição batizou aqui? Não aqui. Pronto, vocês não batizou. A irmã Luzia batizou aqui? Pronto. O irmão Marcelo também não foi aqui. Nossa, gente, a maioria das pessoas não batizou. Mas enfim, cada um de nós. Porque aqui a gente sabe o que o pastor fala. Você promete, ser fiel a Deus, ao seu ministério, enquanto viver. O que a pessoa fala? Sim. Aí Deus acreditou. Botou uma luz na pessoa. Ela estava em vira e revolta e falou, não quero mais, quero ser normal. E aí eu disse, o que é normal para você? Porque normal, para mim, é andar na palavra. Anormal, para mim, são os que bebem, os que fumam, os que usam droga. Eles são anormais. Então, depende daquilo que é normal pra gente. Então,
a gente precisa saber quem eu quero ser em Deus. E a partir daí eu decido, eu vou ter unção ou não. Muita oração, o pastor sempre fala, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração. Então vamos fazer só uma atividade que demora 3 minutos. Mentira, demora assim. Mas dá o tempo de a gente encerrar. Bora? Bora. Tá, né? Pega pra mim essa caixa vermelha que tá lá. E... só tem a caixa vermelha lá? Ah, o resto tá aqui. Vê se tem um vaso aí também. Eu preciso de 3 voluntários. Eu. Quem mais? Luísa. Eu? Quem mais? E Carla Conceição. Vai você, tá querendo me colocar no meio? A Carmen é melhor. Vamos lá, os 3. Tá, me ajuda aqui, por favor. Ajuda, eu sou assistente. Isso. Vamos lá, assistente só assiste. Faz as bolinhas. Por favor. 3, 6, 9. Vamos lá, só me apagar um pouquinho, dá um pouquinho. Vai ser daqui? Sem oração. E aqui? Oração. E aqui? Nenhuma oração. Ótimo. E aqui? Vou virar para a classe inteira. Unção. Vem do levar uma função embora. Oi. Não pode embora. A gente está falando sobre você. E aí, já deu 3? Vamos aos 3, então, em pouca oração. Tá? Nenhuma oração, quer dizer? Não. Ah, pô, nem precisa mais. Tá bom. Ok? Essa é a sua vida. Sua vida. Sua vida. Uma pessoa sem nenhuma oração, tentando atingir a unção. Pode tentar atingir. Joga aí, Gustavo. Dali. Pode jogar, irmã. Saiu longe. Já pensou se ela acerta? Olha. Não. Vai. Quase. Passou da unção. Passou. Chamou a atenção de Deus aí. Uma pessoa com pouca oração. Vamos lá? Pode ser que com pouca oração, mas é uma pessoa que lê mais a Bíblia, mas não ora tanto, pode ser que atinja assim alguma unção. Vamos lá, pode jogar. Eu achei que ela pegava. Olha. Mas se ali tem nenhuma pouca, aqui não tinha que ser bastante oração? Sim. Quando que a oração vai ser bastante? Nunca quando a gente orar vai ser bastante. Será? A gente tem que orar muito. Frequente oração. Frequente oração. Pode pisar na frequência da oração aí. Vamos ver, se você nem assim não tiver oração, meu filho. Deu ruim. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Ela até ajoelhou. Ela é o crente que ora de joelho, gente. Olha isso. Em fervente oração. Luísa, não acredito. Depois dela ter mostrado a sabedoria Foi. se prostrar. Vamos complementar os dois, então? Tem gente que ora frequentemente? Não. Tem. Não, a gente sabe que tem. Mas aí tem gente que ora frequentemente e não tem base bíblica. Essa pessoa também não consegue atingir oração. Por quê? Porque ela não é ensinável. Ela ora. Ora. Mas aí a dava dar uma cajadada. O pastor dá cajadada, né? A pastora vai começar a dar a partir de agora. Ela sai daqui revoltada com a pastora Dalma. Mas ela ora muito. Mas não tem base na palavra. Se eu não tenho base na palavra, acabou. A unção não consegue chegar. Da Luísa até quicou e saiu. Então, adianta a sua oração? Adianta a sua palavra? Adianta só o jejum? Tem que ser tipo
Água gasoso, água em estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Os três. Podem sentar, muito obrigada. Palmas para todos. Você levou a sério as bolinhas. Socorro, a gente nem precisou de todos. Eu achei que eles iam acertar. E quanto mais a gente puder. Não sei quem foi que mandou um vídeo sobre uma revelação que uma pastora teve. Não sei se vocês assistiram isso, até agora. Sobre a gente precisar orar de joelhos. Você assistiu? A gente sempre fala aqui, Deus atende a oração que foi feita em pé? Claro que atende. Mas o que quer dizer oração de joelhos? É aquela oração que te deixa desconfortável. Eu estava falando com uma amiga minha ontem, e ela estava falando assim, eu estou tentando ler, não consigo. Eu começo a ler uma página e eu durmo. Eu falei, você está lendo como? Deitado? Não é mais deitada, senta. Eu falei, senta, muda. Para você poder movimentar você mesmo, você precisa mudar. Então, às vezes, poxa, eu tenho um problema de joelho. Tudo bem. Mas orar sentada para mim é desconfortável, por isso eu oro deitada. Então, ora sentada, se eu não posso orar de joelho. A oração é aquela que te faz fazer um sacrifício. Aquilo que é desconfortável. Gente, ficar de joelho orando 1 hora, 2 horas, imagina o meu peso levantado. O joelho tá assim, ó. Por isso que eu oro sempre na almofadinha que a irmã Alice fez pra mim. Um chiquinho. Mas a gente precisa ter esse hábito de oração. Mas eu não senti de orar. O que a gente aprendeu aqui? Oração é uma obrigação. É feio falar isso, né? Nossa, tem uma obrigação. Pode parecer muito feio falar. Mas é o nosso, na verdade, vamos usar a palavra obrigação, é o nosso dever. Sabe? Se eu quero chegar nesse ponto, é meu dever. Se eu quero ficar só aqui, quem sabe com pouco coração eu atingo o movimento, dou uma rodopiada na igreja e está tudo certo. Se é isso que eu quero. Só que o primeiro vento que Satanás jogar na minha vida, vai embora. Ou pior, gente, se eu não tenho temor a Deus, às vezes eu estou pecando, mas porque Deus está me usando aqui em movimento, eu estou em cima do altar fazendo tudo errado, sem noção nenhuma. Ainda destruindo um monte de vida. Então vamos tomar cuidado. Vamos para o questionário? Vamos lá. Segunda lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? Não? Ninguém? Tem também, é só um pouquinho antes. Ele fala que o Espírito Santo executor divino do ministério da encarnação sobre a vida de Jesus. Exatamente. O Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação. 2. Cite pelo menos 3 objetivos no ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, os cansados de cruz. Muito bem, muito bem, muito bem. 3. O que a oração do Pai Nosso revela? Que susto! Jesus! Não conhecia a voz dele. Eu só vi que tá o negócio ali, eu só vi ele aparecendo ali do nada. O que a oração do Pai Nosso revela? Provamento do estilo de vida sem hipocrisia. Não entendi. Provamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Também. Mas aqui, na lição ele está. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Mas por que está correto? Porque a gente definiu o que é humildade. Então, eu considero correto. 4. O que o obreiro não deve negligenciar? A nossa atividade aqui, ó. A gente não precisa nem de outra coisa. O que o obreiro não deve negligenciar? São as 3 coisas. O que é? Pois é, tá vendo? Só, eu devia ter trago um presente. Só você ganhar. Vou trazer semana que vem. Pronto. Por que Deus chamou cada crente? Cada crente
Eu sou Cristina. A palavra de Deus. Ela está falando aqui, Mas não ouvi. Eu não vi, eu não vi mesmo. Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus crentes. Muito bem. Semana que vem, nós vamos ganhar o prêmio. E quem mais responder vai ganhar também. Mas ela vai ganhar o de hoje. Não, na semana que vem não. Gente, ó, semana que vem eu falei que a gente ia ter quantas aulas? 2. Não teremos, por causa do tema. O avivamento na vida da igreja. E aí, na outra semana, o tema é parecido. Então, dá pra gente fazer 2. Que é o Estevão e o Pedro. Que aí são dois discípulos. Dá pra gente fazer sobre eles falando junto. Tá bom? Elas são 5 e 6. Semana que vem só a 5. Ah, só assim. Tá. Aí, na outra semana, vai ser a 6 e a 7. Tá bom? Então, a partir de agora, se quiser parar ali, Tata, pode parar. A partir de agora, a gente vai ter uma sala de aula. Vai ser muito legal.